Olá pessoal, estamos aqui no estande da Agroceres Multimix. Falo com Felipe Alves, que é nutricionista da Agroceres Multimix e também coordena toda a parte de pesquisa. Estamos aqui para falar sobre a divisão AgCare. E Felipe, conta pra gente, como que a meta-análise ajuda a identificar se uma solução apresenta um efeito realmente consistente, mesmo quando outros estudos individuais não mostram isso? Patrícia, meta-análise é uma ferramenta analítica extremamente útil para a gente quando a gente precisa perceber ou captar efeitos de maneira macro quando os estudos mostram os efeitos específicos. Você tem um estudo com uma hipótese e ele foi desenhado para responder aquela hipótese, mas não é o único resultado que aparece. Os resultados eles são acumuláveis ou podem ser percebidos de uma maneira acumulada, certo? Então a meta-análise, por isso meta-análise, o nome, ele ajuda a gente a fazer uma coisa que é fundamental na pesquisa. Quando a pesquisa ela é criada, no fundo, o que a gente quer é captar variabilidade, variação dos efeitos que a gente está testando. Naturalmente, as populações de suínos, que é o nosso caso, e de outros animais, eu gosto de brincar, de ornitorrinco a girafa, todos vão acontecer isso. Com o suíno não é diferente, eles variam, tem uma população, tem uma variabilidade natural. Quando a gente propõe um tratamento, a expectativa é que haja alteração nessa distribuição dessa população. O que a meta-análise faz? Capta isso de maneira macro. Muitas vezes a gente percebe que os tamanhos de efeito, esse é um termo também estatístico, podem ser pequenos demais para serem captados em uma única observação, uma única tomada. A meta-análise ajuda a gente a criar uma magnitude maior na percepção desses efeitos. Portanto, fica muito mais seguro de perceber como um tratamento funciona ao longo da variabilidade natural dos lotes experimentais ou dos lotes naturais de produção. Entendi. E entrando mais assim nas análises, quais fatores ajudam a explicar que uma mesma solução ela pode ir muito bem numa realidade, numa granja, e não apresentar a mesma solução, a mesma realidade em outra? Perfeito. Essa é a natureza do evento pesquisa, né? O que a gente quer é captar variação, acabei de falar, e pode acontecer que existam fatores, vou citar aqui, fatores ambientais, fatores extranutricionais que não estão sendo controlados e deveriam num experimento bem conduzido, e a gente isso acaba criando uma alteração na percepção da variação que a gente está captando entre lotes. Então é natural que uma mesma solução que esteja em uma condição, por exemplo, de um ambiente que esteja controlado, num próximo lote esse ambiente esteja com algum desafio. Claro. Efeito sazonal é muito natural de acontecer, por exemplo, interfere, e a gente acaba percebendo os efeitos sendo diferentes. Se a gente voltasse na meta-análise, ela ia ajudar a gente exatamente a perceber essas nuances, vamos dizer assim. Entendi. E agora pensando um pouco mais na prática, como que os resultados obtidos nas granjas comerciais retornam à pesquisa e ajudam a revisar todas as recomendações de uso, tornem mais precisas as recomendações? Perfeito, porque a situação de campo é diversa. A gente tem uma série de... Todas as granjas são diferentes, não existe uma granja igual a outra. Então, quando a gente aplica uma solução nossa em uma granja, 2, 3, 4, eu acabo percebendo que a idiosincrasia mesmo entre granjas permitem com que a gente capte pequenas nuances na resposta daquela solução que eu posso voltar para a pesquisa e falar, isso a gente não tinha conseguido captar porque o nosso cenário experimental não tem esse fator incidindo sobre ele. É muito natural, absolutamente comum, e para a gente é muito rico que possa ter o contato do resultado a campo para que eu olhe para o meu banco de dados experimental e fale, olha, então esse parâmetro foi alterado porque essa granja é natural que ela tenha diferentes ordens de parto, uma genética diferente, e eu olhe para o meu banco de dados e fale, olha só, funciona igual ou funciona diferente, eu acabo retornando isso para a mesa de planejamento e falo, bom, vale a pena a gente avaliar um fator diferente, um parâmetro que seja relevante para as respostas que virão em outros cenários, enfim. A gente aprende muito quando isso vai para campo e retorna para a gente, muito legal. Que ótimo, isso é aliar a pesquisa à realidade do campo. Nós estamos aqui para isso. Maravilha, muito obrigada. Satisfação.